Eu definitivamente não sou o melhor exemplo pra fazer esse vídeo, porque eu falho o tempo inteiro em relação a isso, mas eu vou falar o que eu faço pra evitar as falhas de não querer estudar, enfim, ou de estar cansada ou desmotivada e mesmo assim estudar. É isso, eu vou dar o que eu faço, vou falar o que eu faço, e aí se você achar viável, você aplica. O primeiro ponto é buscar uma motivação. A gente vê muita frase falando, tipo, não tenha motivação, tenha disciplina. E realmente, eu concordo. Mas existem duas linhas que a gente pode pensar, no sentido de, tipo, você tá tão motivado porque você acabou de tomar um monte de dopamina que você assistiu no TikTok. E aí você começa a correr, você começa a treinar, você começa não sei o que, e depois isso acaba e você não fica constante nisso. Então, se referindo a essa frase, de fato, eu acho coerente. Agora, quando eu falo de buscar uma motivação, é buscar um objetivo. O que você quer? Por que você quer? E por que eu tô falando isso? Porque quando eu estudava na escola, eu não era aluna nota 10. E eu não sentia vontade de ser aluna nota 10. Apesar, eu posso estar errada, mas eu boto muita culpa no ensino, nas metodologias que são ensinadas nas escolas brasileiras. Eu acho que eu tenho muitas críticas a fazer. Então, porque eu acho que os alunos não se sentem motivados a realmente estudarem, eles não têm um porquê de estar estudando, entende? Então eu vejo como uma grande parcela. Obviamente, talvez não seja 100% da culpa, mas uma boa parte dessa porcentagem eu acho que a escola tem como vilão de eu não querer realmente passar horas e horas estudando pra uma prova. Então eu era uma aluna mediana, eu passava, porque eu não tinha vontade de ser uma aluna nota 10. Então, sei lá, a prova era dia 15, eu revisava dia 10 e revisava um dia antes da prova, e era isso. Então, enfim, eu não tinha essa certa motivação. E quando eu me vi querendo ser especialista em algo, eu me vi querendo ser muito boa, realmente, tipo, ser considerada uma das melhores na área em que eu quero trabalhar, eu vi que eu precisava estudar, eu precisava passar horas e horas estudando. Então, eu acho que a primeira coisa para se fazer é realmente buscar a sua motivação. E a minha motivação para querer, pelo menos, eu não tinha habilidade. Eu não tenho ainda a habilidade que eu desejo ter. Mas no início eu não tinha habilidade de ficar 2 horas seguidas estudando para alguma coisa. Mas eu quero tanto ser especialista na minha área, que eu falei, eu vou adquirir essa habilidade. E aí eu comecei a pesquisar como que eu posso fazer isso. E toda vez que eu me sentia desmotivada, eu pensava, não, mas eu realmente quero isso, eu quero muito, eu quero muito. E aí eu voltava, eu parava e queria desistir, mas aí eu pensava, mas eu quero muito, e voltava. Então eu acho que sim, você buscar a sua motivação, o seu porquê, ele vai te ajudar muito. E se você estiver na escola e não tiver nenhum tipo de motivação pra continuar estudando para as provas ou coisa do tipo, pensa que sem a escola você não consegue ir para as próximas fases. E além disso, apesar de ser uma metodologia que eu não concorde, os assuntos que são passados são muito importantes, como história, matemática, português. Física eu tenho minhas ressalvas, química também, e alguns assuntos de matemática, mas eu tenho certeza que todas as matérias elas são importantes em alguns aspectos. Então veja aquilo como uma forma de desenvolvimento pessoal, que se você aprende, você vai ser mais inteligente. Ver aquilo como um jogo ou alguma coisa do tipo, se eu aprender isso, eu passo de nível, sei lá, cria uma metodologia pra você que você acha que vai agregar, que vai te ajudar a sair dessa fase, a passar dessa fase. E se isso não funcionar com você, também use a outra motivação, que é eu preciso disso, eu preciso da escola pra passar para as próximas fases. Outro ponto muito importante que eu acho que vai ajudar muito você a continuar a estudar, mesmo você estando cansado, desmotivado, enfim, é você ter um lembrete do seu propósito. Ou seja, você coloca um papel na sua parede
e lá tá escrito o seu propósito, ou então algum tipo de objeto que você lembre e tenha o hábito de ver. Coloque na sua rotina, ver meu papel ou ver o meu objeto pra você lembrar. Porque às vezes a gente vê no YouTube, tipo, peraí. A gente vê muita gente no YouTube falando, coloque uma coisa visível que você vê todos os dias pra você se lembrar e tal. Só que às vezes vira hábito você ter lá, tipo, tá tão comum ele tá lá que você não volta a olhar ele. Então você não lembra realmente. Pelo menos acontece comigo. Então eu coloco na minha rotina ter o hábito de ver tal objeto. Que no caso, meu objeto é esse anel aqui. Eu uso ele exatamente para me lembrar todos os dias dos meus objetivos. Então, quando eu olho para ele, quando eu boto na minha rotina o horáriozinho de olhar para ele, eu fico pensando nos meus objetivos. E aí me dá mais vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, ou até na hora dos estudos mesmo, você tá estudando, você se sente cansado, e aí você vai lá, olha pra ele, se lembra e volta. Então, os métodos que eu uso são basicamente esses. De você se lembrar o tempo inteiro de qual é o seu objetivo, por que você tá fazendo aquilo. Comigo funciona, porque eu desejo tanto, eu tenho tanta vontade de conquistar aquilo, que eu volto a fazer. Agora, algumas dicas extras para vocês, que no caso provavelmente já viram, mas é sempre importante lembrar. E uma delas é: busque horários que você sente menos sono. Se você sente menos sono, sei lá, de manhã, porque você acabou de acordar, estude esse horário, é muito melhor para você não sentir sono na hora de você tá estudando. Evite estudar em lugares muito confortáveis, como a cama. Então, você também não vai para um lugar desconfortável, mas é importante que você fique nesse meio termo, por exemplo, uma mesa. E também procure um grupo de pessoas com o mesmo propósito. Eu tenho certeza que quando você tem alguém com o mesmo propósito, vocês vão chegar no lugar que vocês querem muito mais rápido, porque quando você estiver desmotivado, ele vai te motivar ou vice-versa. E, inclusive, eu pedi ajuda para um amigo meu, o Josh, eu inclusive já comentei dele aqui, para fazer um servidor para mim, para realmente reunir pessoas com o mesmo propósito, para ficar mais fácil na hora de vocês alcançarem o objetivo com alguém que tenha o mesmo objetivo. Então eu vou criar esse servidor no Discord para as pessoas que não têm a oportunidade de ter pessoas ao redor de fato na cidade ou na família, enfim. Então vocês vão encontrar essas pessoas nesse servidor para vocês correrem atrás juntos. Bom, eu tive que fazer esse vídeo aqui na pressa porque eu tô um pouco atrasada de fazer as minhas coisas, mas eu precisava fazer esse vídeo, então eu fiz. E então é isso. Até o próximo vídeo.